O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Olá, queridos irmãos, boa noite a todos. Com a citação aqui da canção do querido irmão Sérgio Lopes, o amigo, nós estamos dando início ao nosso culto solene dominical aqui no templo da nossa igreja. E eu convido a você a estar aí, onde você estiver, na sua casa ou no carro, onde você puder assistir pelo nosso canal no YouTube, Devocional em Casa. Participe aqui conosco, se puder, interaja no chat. Nós vamos dando início ao nosso culto. Graça e paz a todos os irmãos da nossa igreja Presbiteriana de Sucupira e de todos os irmãos de outras igrejas que estiverem assistindo conosco aqui ou que irão assistir posteriormente. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 41, de 8 a 20. Nós recitamos aqui um trecho da música do Sérgio Lopes, não foi à toa, e você vai descobrir durante o culto porque eu recitei essa música, O Amigo. O texto de Isaías 41, a partir do verso 8, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Com essa porção da palavra do nosso Deus aplicada aos nossos corações nesse momento inicial, nós vamos cantar o hino O Melhor Amigo, hino 161 do Inário, novo cântico, O Melhor Amigo. Sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé. Pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração.
Sim, o melhor amigo é Cristo. Vamos cantar todos juntos? Você aí na sua casa, eu aqui, junto com a equipe de filmagem, vamos cantar esse hino inicial aqui, o melhor amigo. Sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé. Pronto estende sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com doçor e anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Oh, que fiel amigo é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, mal nenhum temerei. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com doçor e anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Quando eu passar o vale escuro e chegar às águas do Jordão, em receios com Jesus entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com doçor e anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno juntos, nós salvos reunidos lá, este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou, para os céus me preparou. Sim, o melhor amigo é Cristo. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concede de estar na Tua casa para prestar mais um culto, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, não só te agradecer por esse privilégio, mas queremos, ó Pai, que Tu receba o nosso culto, a nossa adoração, a exaltação do Teu santo nome, da parte de cada um de nós, dos Teus filhos, tanto os que estão aqui no templo da igreja, nesse momento de filmagem, mas também todos aqueles irmãos que estão em suas casas participando. Recebe, ó Pai, os nossos atos de culto, nossos atos de adoração, momento, ó Pai, em que nós reconhecemos, declaramos, confirmamos que Tu és o melhor amigo, que Tu és o único e suficiente Salvador, que Tu, ó Pai, és aquele que nos amou ainda na eternidade e nos separou para o reino do Seu amor. Tu és o Deus onipotente, o Deus que sonda todos os corações, o Deus digno de toda a honra e toda a glória. E nós estamos aqui, ó Pai, com o propósito primordial de Te adorar, de Te engrandecer com cada ato de culto nessa noite.
Recebe, ó Pai, os nossos atos de adoração ao Teu santo nome. Ouve, Pai, recebe cada ato de cada um dos Teus servos, que estão também participando agora, orando comigo agora aqui, enquanto eu oro na filmagem aqui no templo. Os irmãos estão orando em casa, ó Deus. Recebe cada ato de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, como ato de adoração. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito esteja nos aperfeiçoando, para que cada ato nosso seja cada dia mais de acordo com a Tua vontade, que o nosso culto seja conforme o Teu querer, que Tu receba o nosso culto, ó Pai, porque é um culto em espírito e em verdade. Nós assim, ó Pai, te oramos, te bendizemos, te adoramos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso melhor amigo. Amém. Queridos, nós vamos agora para um momento de contrição. Logo após o momento de contrição, nós vamos orar, uma oração de contrição, uma oração de arrependimento. Eu vou convidar o nosso irmão diácono Valdeci para vir como presidente da UPH, vir à frente, nos elevar a Deus nessa oração de contrição. E logo após a oração do diácono Valdeci, nós já iremos ouvir um louvor por parte da UPH. Com o diácono Valdeci orando, em seguida já vem a UPH para trazer o momento de louvor do nosso culto. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias em Tiago. Com isso aí, nossos irmãos da UPH já vão se preparando, enquanto nós vamos fazer essa leitura, para logo em seguida o diácono Valdeci nos elevar em oração. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 2, do verso 18 ao verso 26. Tiago 2, de 18 a 26. Nós, aproveitando enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, Tiago 2, de 18 a 26, queremos apenas deixar claro que nós estamos de máscara, como nós estivemos na sexta-feira, no intuito de colaborar com o combate a essa pandemia, tá certo? Nós precisamos dar o exemplo e nós estamos fazendo aqui a nossa parte dessa maneira. Então, queridos, vamos fazer a leitura de Tiago 2, de 18 a 26, que diz assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que a pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Palavra com o diácono Valdeci, que vai nos elevar na oração de contrição, e em seguida, com o presidente da UPH, conduzir o louvor junto com os sócios. Graça e paz, irmãos. Você está no seu lar. Vamos orar junto agora ao nosso Deus. E também pedimos que os irmãos orem pelo nosso grupo de homens, para que Deus possa nos dar força cada dia mais para estar diante do trabalho do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai está no céu. Toda a honra, toda a glória, Senhor, seja dado a Ti, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos por este dia, Senhor, e Tu nos concedes, Senhor,
Te agradecemos, ó Pai, por este momento, Senhor Deus, que estamos aqui para te louvar e te agradecer, Senhor. Toda honra, toda glória seja para ti, ó Pai. Ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor Deus. Tem misericórdia, ó Pai, de cada um dos teus servos. Ó Senhor, eu abençoo os teus servos que estão nos seus lares agora, Senhor. Ó Deus, sabemos que a vontade de todos estivesse aí, Senhor, mas no momento nós não podemos, Senhor Deus, estar todos juntos. Mas onde tiver um teu servo, Senhor, está orando por esse trabalho, Senhor Deus. Por isso te damos graças, Senhor, por tudo, Senhor Deus. Ó Deus, te agradeço pelo dia, pela noite que já estamos aí, Senhor, te louvando, Senhor Deus. Abençoa os teus servos, eles se encontram enfermos, Senhor. Ó Deus, repreenda, Senhor, essas enfermidades dos teus servos, Senhor. Ora, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Sabemos que tudo está no teu poder, tudo está no teu controle, Senhor. Por isso estamos te pedindo, te entregando em tuas mãos, Senhor, a nossa vida, as nossas enfermidades, porque sabemos que a cura vem do Senhor. Por isso estamos aqui te pedindo, Senhor Deus, que tenha misericórdia de cada um dos teus servos, Senhor. Abençoa os nossos lares, nossa família, Senhor Deus. Te agradeço pelo livramento, Senhor, pela proteção que tu tem nos dado, Senhor Deus. Mesmo diante desses problemas, essa enfermidade, essa epidemia está assolando, Senhor Deus. Repreenda em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa o nosso grupo de louvor, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Senhor. Toma a direção desse trabalho, Senhor. E sabemos que tu está diante de tudo, Senhor. E nem nada, Senhor, possa impedir o teu trabalho. Onde esteja, Senhor, teus céus reunidos, tu possa estar ali, tomando a direção de tudo. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço. Amém, Jesus. Convidar os homens agora para louvar o Senhor. Tira a máscara. Primeiro os planos de Deus. Eu tenho que só pôr na calma. Isso. São maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu possa ver, Ele faz o que eu não
vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Glória a Deus, irmãos, pelo louvor dos homens da nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH de Sucupira. Nós vamos agora, nesse instante, para o momento da mensagem, e eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e vamos ler os 2 primeiros versículos. Quantas mensagens você já ouviu nesses 2 versículos? A palavra de Deus está sempre se renovando nos nossos corações. E nós vamos, mais uma vez, trazer a nossa mensagem em cima desse texto. Romanos, capítulo 12,
do verso 1 ao verso 2. Não dá nem para dizer assim. Se você já abriu a sua Bíblia, diga amém, né? Talvez você possa escrever no chat, mas não dá para dizer amém aqui, que eu não vou ouvir você, né? Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, queridos. Pai bendito, Deus eterno, nós estamos agora no momento de edificação e carecemos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja trabalhando em nossos corações, para que nós possamos, com humildade, compartilhar a Tua palavra, ó Deus, te suplicando, ó Pai, que o Teu Espírito tenha total controle sobre nossa vida. Não falamos de possessão, mas de uso como instrumentos, porque nós sabemos que o Teu Espírito não se apossa de nós, pelo contrário, Ele está em nós, e nós estamos plenos de consciência, e é nessa plenitude da nossa consciência humana que nós te rogamos, ó Pai, que o Teu Espírito nos conduza, para que a Tua palavra que será proferida não seja palavra de homem, não seja palavra, ó Pai, de experiências pessoais, mas que seja a Tua palavra. Carecemos, ó Deus, que o Teu Espírito nos use, nos faça instrumento, conduz a nossa língua, ó Deus, para que a palavra anunciada nessa noite não seja apenas para edificação do Teu povo, para edificação espiritual de cada um de nós, mas também, ó Pai, seja para a exaltação do Teu santo nome. Nós assim, ó Pai, te oramos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Em outros tempos a gente dizia, a igreja pode sentar-se, né? A gente não pode nem mais dizer, talvez a igreja esteja até sentada, né? Queridos, queria que você estivesse bem atento aqui, mesmo o pastor tentando ser engraçadinho, eu queria que você estivesse atento aqui ao que eu vou perguntar agora. Quantas vezes você já ouviu expressões como: a vida é minha, o que eu faço não é da sua conta, ou coisa semelhante a essa: quem manda no meu nariz sou eu? Certamente você já ouviu diversas vezes, eu já ouvi diversas vezes, e a gente costuma ver as pessoas usar expressões dessa maneira quando querem fazer o que bem entende e quando não querem dar satisfação de suas vidas e dos seus atos pessoais. Essa talvez seja um costume, esse talvez seja um costume arrogante já entranhado em nossa cultura. Mas eu quero lhe chamar aqui para você observar o que Paulo fala. E eu não vou me deter apenas nesses 2 versículos tão célebres e tão trabalhados por muitos. Eu queria que você pudesse estar atento que Paulo, ao escrever a carta de Roma, ele nunca havia ido a Roma. Paulo, ele tinha a pretensão de ir a Roma, visitar a igreja de Roma, e a gente não só vê isso lá no primeiro capítulo, capítulo 1, quando Paulo fala lá no verso 3, né, a gente vê Paulo falando que gostaria de estar com os irmãos, verso 13, perdão, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, verso 13, Romanos 1,13, era desejo de Paulo se envolver com a igreja de Roma, e por isso ele escreveu essa carta sem ter tido convivência com os irmãos. Ele escreveu essa carta no propósito de instruir a igreja, para que a igreja pudesse ser exemplo, e quando ele passasse por lá, ele pudesse se regozijar com os irmãos
que dão testemunho verdadeiro da palavra do Senhor. Mas o propósito de Paulo ao escrever aos Romanos não era simplesmente doutriná-los, mas prepará-los para uma outra situação, uma outra obra missionária que Paulo pretendia desenvolver, visto que Roma era muito próximo da Espanha. E lá no capítulo 15, verso 24, a gente vê Paulo falando isso, quando diz: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem em Roma, estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhados para a Espanha, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Paulo escreveu aos irmãos de Roma, mas a intenção de Paulo era chegar na Espanha para pregar o Evangelho de Cristo em território espanhol. Queridos, quando Paulo resolve escrever essa carta aos Romanos, Paulo começa falando aí já no capítulo 1 da justiça de Deus. Ele fala lá nos versos 16 e 17 do capítulo 1 a respeito dessa justiça, quando ele fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí, depois de falar sobre a justiça, Paulo sai trabalhando do versículo 18 do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 3, falando a respeito da pecaminosidade humana, onde nós podemos ver, eu falei até o último versículo do capítulo 3, até o verso 20 do capítulo 3, verso 18, capítulo 1, até o verso 20 do capítulo 3, Paulo fala da pecaminosidade humana, fala que se fôssemos depender dessa condição, nós estaríamos completamente perdidos, condenados, né? Porém, quando Paulo fala dessa situação, o verso 10, ele diz: não há justo, não há um sequer. Verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo fala de toda a raça humana, e aí depois de falar da pecaminosidade do homem, Paulo adentra na justificação, do versículo 21 do capítulo 3 até o versículo 21 do capítulo 5. Paulo começa a falar da justificação, fala que Abraão é o pai da fé, e depois ele começa a falar do versículo 1 do capítulo 6 até o último versículo do capítulo 11, a respeito da graça salvadora de Deus. Ele termina o capítulo 11 fazendo uma exaltação ao nome de Deus, ao senhorio de Deus, quando diz lá no verso 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em suma, do capítulo 1 até o capítulo 11, quando Paulo está falando da justiça, da pecaminosidade, da justificação, da salvação pela graça, em suma, Paulo está falando da misericórdia de Deus, que é infinita, que dura para sempre, que moveu céus e terra e mandou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Paulo começa o capítulo 12. E ele começa o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo. Em outra versão, ao invés de pois, aí no comecinho tem portanto,
portanto, rogo os irmãos pelas misericórdias, as misericórdias descritas aí nos 11 primeiros capítulos de Romanos. Rogo, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vós vos apresenteis com o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não está fazendo apologia aqui a suicídio, mas está falando de ofertar a si próprio como ato de sacrifício a Deus em forma de culto racional. Mas, queridos, nós já conhecemos bem esse texto e eu queria trabalhar com você nessa noite. Eu queria trabalhar com você nessa noite o tema experimentando a vontade de Deus. Mais precisamente, a gente pode usar aí o final do verso 2. Experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como podemos experimentar a vontade de Deus? Como não conformar-se com este século? Como apresentar nossos corpos como culto racional? Como é que a gente pode fazer isso? Paulo descreve aqui, ele poderia muito bem parar aqui, mas ele começa a dizer o que é que nós precisamos fazer. E eu queria chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus não pode ser apenas ouvida. A palavra de Deus precisa ser praticada. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. E o que é que Paulo sugere aqui na sua carta, quando ele, portanto, irmãos, rogo-vos que, pela misericórdia de Deus, apresenteis o vosso corpo. O que é que Paulo vai sugerir aqui? O que é que Paulo vai trazer aqui para os romanos, para que eles possam fazer isso, para que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que Paulo escreve aqui aos romanos aplica-se a nós hoje, aplica-se a mim, aplica-se a você. Como podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você que é preciso, para experimentar a vontade de Deus, em primeiro lugar é preciso despojar-nos do individualismo. É preciso que eu e você nos despojemos do individualismo. Você não está vendo a minha boca aqui porque eu estou de máscara, mas eu queria que você pudesse prestar bem atenção ao que eu estou falando, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso que eu e você nos despojemos do individualismo, que nós arranquemos, como quem arranca a roupa, do individualismo. E o que é que Paulo está falando? Como é que Paulo está falando isso? A gente pode começar a ver já a partir do verso 4. Observa aí do capítulo 12. Paulo falando aí no verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros. Presta atenção no que Paulo está falando. Paulo acabou de dizer que para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável. E aí ele começa a dar a dica de como fazer isso, de como praticar isso. Ele diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, que seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Paulo começa falando aí que é preciso atender ao que a palavra de Deus requer de cada um de nós. E a palavra de Deus não requer de nós individualismo. A palavra de Deus requer de nós coletividade. Paulo está falando de membros, de corpo, de coletividade, de comunhão uns com os outros. E Paulo não para por aí. Paulo não fala apenas do coletivo requerido aí dos versos 4. Eu li até o verso 8, mas se você observar,
vai até o verso 21, depois de falar de corpo, de unidade, de membros, Paulo começa a tratar de virtudes. Verso 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros. E assim ele segue com textos tão conhecidos como o verso 15, de quando diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E Paulo vai seguindo, verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, citando lá o texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Paulo ele traz essa ideia de coletividade que é requerida pela palavra de Deus e diz que para nos despojar desse individualismo, porque na coletividade, no corpo, não existem indivíduos, existem aqueles que têm dons, aqueles que são profetas, aqueles que são ministros, aqueles que são professores, aqueles que são orientadores, aqueles que são contribuintes. Cada um tem o seu dom. Paulo está falando aqui aos irmãos de Roma. Então, não sejam individualistas, sejam corporativos, sejam do corpo, sejam da comunhão. E não só ele requer de nós essa coletividade, mas ele diz também que é preciso que nós combatamos, e já que estamos numa pandemia, por que não falar assim, de vírus que contagiam homens, pessoas, de modo que não buscam a coletividade. Como orgulho, no verso 16, a gente vê assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O outro vírus que também prejudica o corpo, a coletividade, a comunhão, além do orgulho, também é o ressentimento. Verso 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ele está falando de perdão, e não fala só no verso 14, verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Verso 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, ele, ao falar que precisamos nos despojar do individualismo, ele está dizendo que é necessário que isso aconteça para que nós possamos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Não há como experimentar a boa, perfeita vontade de Deus sendo individual, sendo egoísta, pensando em si mesmo. É necessário nos despojarmos desse individualismo. Mas para experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, não é preciso apenas despojar-nos do individualismo. Paulo também fala aí que é necessário que nós respeitemos e cumpramos as instituições. O que é isso que o senhor está falando, pastor? É preciso que a gente respeite e cumpra as instituições estabelecidas. Quais são as instituições estabelecidas? Paulo, ele continua no seu texto a partir do capítulo 13, dizendo a respeito das autoridades. Parece, à primeira vista, que um assunto não tem nada a ver com o outro. Mas Paulo está orientando: olha, depois de ter falado para vocês da misericórdia de Deus, que salva o homem pela fé, o justo viverá pela fé. Nos 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo diz: agora, pois, irmãos, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, e para que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, e experimente a boa vontade de Deus. Além de despojar-se do individualismo, é preciso respeitar e cumprir as instituições estabelecidas. E a primeira delas, Paulo fala aqui a respeito das autoridades. Todo o capítulo, ou melhor, do verso 1 até o verso 7, Paulo está falando das autoridades. Ele começa dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades. Então, a primeira coisa que Paulo fala ao propor, ao colocar para os irmãos de Roma
o respeito e o cumprimento às instituições, a primeira coisa que Paulo chama a atenção é a sujeição às autoridades. Estarmos sujeitos às autoridades, porque não há, verso 1, autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade procede de Deus. E eu queria que você estivesse atento a isso, porque a igreja está sendo mal conduzida nesse momento, e não só agora, nesse período de isolamento, mas já há um certo tempo. A igreja vem sendo conduzida de maneira errada, porque, queridos, independente de quem seja a autoridade, temente ou não a Deus, foi Deus que colocou aquela autoridade naquele posto. Paulo fala: não há autoridade que não proceda de Deus. De modo que aquele, verso 2, que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quem se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo condenação. Paulo não só fala a questão de sujeitar-se às autoridades, que a gente vê aqui, quando ele já perto de encerrar esse tema, ele diz lá no verso 5, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É preciso que eu e você, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente se sujeita às autoridades estabelecidas por dever de consciência. É dever meu e seu se sujeitar às autoridades. E por esse motivo, verso 6, também pagai tributos, como são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E querido, se você não acredita nisso, eu quero sugerir que você pegue aí a folhinha da sua Bíblia e você rasgue e tire esse pedaço. Ou então, se você não quiser perder o outro lado da folha, risque. Eu só vou dizer uma coisa para você. Eu não vou riscar a minha Bíblia com esse propósito. Mas faça eu riscar aqui para focar, acentuar um ensino, um princípio que está sendo ensinado. E o princípio que Paulo está dando aqui à igreja de Roma. Olha, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, e experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus dessa forma, despojando do individualismo e respeitando, cumprindo as instituições. Mas as instituições não se limitam apenas às autoridades. Paulo continua ainda no verso 13, falando aí de outra instituição, falando da lei. Mas interessante que quando ele começa a falar da lei, ele fala da lei associada àquilo que Cristo havia falado no seu ministério. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Se você ama o próximo, você está cumprindo a lei, você está cumprindo a instituição estabelecida por Deus. E dessa forma, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para a gente experimentar a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não só devemos nos sujeitar às autoridades, cumprir a lei, Paulo ainda fala de revestir-nos do Senhor. O capítulo 13 permanece ainda chamando a atenção aí a respeito da questão da autoridade. Não só sujeitar a ela, não só cumprir a lei, mas se revestir daquele que a instituiu. Como me revisto daquele que a instituiu? Paulo ainda no verso 11 diz assim: digo isto a vós outros, que conhecereis a tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia,
não em orgias e bebedices, ou em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Queridos, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso que a gente se despoje do individualismo, é preciso que a gente se sujeite, respeitando e cumprindo as instituições. Não só as instituições terrenas estabelecidas por Deus, não só a lei de Deus aqui, resumida por Cristo em amar ao próximo como a si mesmo, mas se revestindo daquele que a instituiu, do Senhor Jesus, deixando as obras da carne para trás, de lado, descartando as obras da carne. Queridos, para encerrar, Paulo, quando propõe aos irmãos de Roma a experiência da boa, perfeita vontade e agradável de Deus, né? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo não só recomenda aos irmãos que se despojem do individualismo, Paulo não só recomenda aos irmãos que respeitem e cumpram as instituições, Paulo também fala uma coisa que para muitos de nós tem sido difícil: identificar-se com o próximo, identificar-se com o nosso próximo, identificar-se com aquele que está perto de nós, identificar-se com aquele que está longe de nós, identificar-se com aquele que está do outro lado do mundo. É óbvio que é natural que a gente vá se identificar com quem lidamos, mas hoje o mundo está pequeno. A internet fez o mundo ficar pequeno. Ontem, por exemplo, a gente viu um funcionário de uma lanchonete lá na China sendo agredido porque pediu para um cliente usar máscara. O cliente agrediu o cara lá. A gente já está sabendo aqui, o mundo está pequeno. É preciso que a gente se identifique com o nosso próximo. E como Paulo fala isso? Paulo chama a atenção aos irmãos da igreja de Roma, dizendo que a primeira forma de nos identificarmos com o nosso próximo é acolhendo ele em nosso meio, é acolhendo ele na sua dificuldade. E aí ele começa falando lá no capítulo 14: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Paulo, do verso 1 do capítulo 14 até o verso 12, Paulo chama a atenção para esse acolhimento. Nós temos falado aqui, antes de entrarmos nessa situação de isolamento, que a nossa igreja é uma igreja acolhedora. Obviamente que nós acolhemos dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade. Nem sempre nós temos condição de ajudar os que são de dentro, mas nem por isso deixamos de ser uma igreja acolhedora. Muitas pessoas têm estado conosco no nosso meio porque se sentiram bem acolhidas. Paulo diz assim: olha, se identifique com o seu próximo, se identifique com aquele que está perto de você, primeiramente acolhendo aquele que está perto de você. Mas Paulo também fala que não só acolha aquele que é mais fraco, acolha aquele que é mais necessitado, acolha aquele que, usando a expressão aqui da revista e atualizada, aquele que é mais débil. Mas além de acolhê-lo, também guarde a própria fé, a sua própria fé. Paulo começa falando aí do verso 13 até o verso 23, que olha, você vai acolher o fraco na fé, mas cuidado com o que você vai fazer, porque ele é fraco, porque ele é necessitado, porque ele precisa de apoio, mas ele ainda tem limitações em seu raciocínio, em seus princípios. Ele ainda não está maduro, ele ainda não está firmado, ele ainda pode se abalar facilmente, como uma planta nova que muitas vezes a gente tem que colocar aquela taliscazinha em pé e amarrar para ela permanecer em pé quando tem um vento muito forte. Às vezes a gente tem que acolher e tem que cuidar para que ela não caia.
E aí Paulo diz assim: não nos julguemos uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão, tanto da parte daquele que é fraco, como da parte daquele que se acha experiente. Paulo ainda chama a atenção dizendo, por causa da comida, finalzinho do verso 15, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Você que é experimentado na palavra, não faça perecer aquele por quem Cristo também morreu. Mas Paulo também defende o outro que é experimentado, quando diz, não seja, pois, vituperado, repreendido, censurado, desaprovado ou reprovado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E lá no finalzinho, Paulo diz assim, a fé que tu tens, volte aí o verso 21, perdão, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Feliz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Paulo está chamando a atenção aí dos irmãos de Roma, olha, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, além de se despojar do individualismo, além de respeitar e cumprir as instituições, identifique-se com o seu próximo, acolhendo e também guardando a sua fé. A fé que tu tens é para ti mesmo. Bem-aventurado sois, se não te condenas naquilo que faz, mas a fé é sua. Você não tem que estar espalhando para todo mundo o que você pensa, o que você acha, porque nem sempre será compreendido. Mas pastor, o que é isso que Paulo está falando? É isso mesmo? Eu costumo comparar isso com uma situação de quem tem filhos. Nós não falamos abertamente o que adulto conversa na presença de criança, porque ainda são débeis. Não é débil de doente, débil de alguém incapaz. É incapaz por causa da idade, é incapaz ainda por causa da imaturidade. Ainda não tem condição de compreender determinadas coisas. Então, o que é que os adultos fazem? Não conversam determinadas coisas na frente das crianças, até que elas estejam preparadas para entrar nesse tipo de conversa. Não é diferente no corpo de Cristo. Nos irmãos espirituais, é preciso que nós possamos estar atentos a isso. Há irmãos que ainda não estão preparados para determinado tipo de conversa e você tem responsabilidade com ele. Você não pode dizer, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero. Para encerrar esse ponto, queridos, identificando-se com o próximo, além de acolhê-lo e além de guardar a sua fé, Paulo ainda no capítulo 15, do verso 1 até o verso 13, ele fala de promover a edificação mútua. É necessário que eu acolha o meu próximo, é necessário que eu guarde a minha fé para conduzir aquele que ainda é imaturo, e é necessário que haja edificação, tanto eu como o outro que é fraco, a gente promova a edificação mútua. Veja o que Paulo diz no verso 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo poderia fazer o que muitos de nós fazem. A vida é minha, eu faço o que quer. Eu não estou a fim de ir para a cruz para morrer por vocês. Mas ele não se agradou a si mesmo. Ele até repreendeu os discípulos quando diz assim, acaso não sabeis que eu posso chamar uma legião de anjos para me defender? Cristo não se agradou a si mesmo, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre ti. Finalzinho do verso 3 é a citação do Salmo de número 69, verso 9.
Paulo chama a atenção aí dos irmãos de Roma, para que eles experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, despojando-se do individualismo, respeitando e cumprindo as instituições e identificando-se com o próximo. Verso 7 do capítulo 15: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Quem éramos nós quando Cristo nos acolheu para a glória de Deus? Que mérito havia em mim para ser acolhido para a glória de Deus? Que mérito havia em você para ser acolhido para a glória de Deus? Deus nos amou, como diz Paulo lá no capítulo 5, quando ainda éramos pecadores, quando não havia nada que pudesse ser aproveitado em cada um de nós. Para encerrar, queridos, e não ficar tão cansativo, o que é que isso tem a ver comigo e com você? Eu queria que você pudesse refletir sobre isso. Se você não conseguiu captar direito a mensagem dessa noite, glória a Deus, porque ela está gravada. Você pode depois pegar lá o seu controle e volta. O que foi que o pastor falou mesmo? É sobre o quê? Romanos diz o quê mesmo? O que é que isso tem a ver comigo e com você? Será que seremos eu escrevi tão pequenininho que eu nem estou conseguindo ler o que eu escrevi, e a luz também não contribui. Mas será que sairemos, agora li, será que sairemos desta pandemia do mesmo jeito que nós entramos? Como será que nós sairemos? No começo do mês de março e de abril, quando ainda estava naquela tensão, no medo, e esse medo não pode acabar, porque quando o medo acaba a gente fica descuidado. Mas o medo estava muito mais intenso no mês de março. Não tem vacina, não tem remédio adequado, pode ser assintomático. O medo, no intuito de se proteger, é louvável. Precisamos, de fato, nos proteger e proteger quem nos amamos. E aí percebemos muita gente falando de empatia, de pensar nos familiares, de pensar nos pais idosos, de pensar no vizinho e na vizinha necessitada, de pensar nos parentes, de pensar nas pessoas com quem nós convivemos. Muita discussão em favor da empatia, de pensarmos no outro. Mas será que março, abril, maio, junho, julho, 4 meses, daqui a pouco entramos para 5, já foi suficiente para que eu e você pudesse mudar a postura? Será que quando essa pandemia acabar, quando os órgãos de saúde governamentais disserem, olha, não há mais risco de contaminação, voltemos à nossa rotina normal, será que nós vamos continuar individualistas? Ou será que esses 4 meses contribuíram para que eu e você pudesse desenvolver um pouco de empatia, de se preocupar um pouco mais com o seu próximo? Queridos, os hinos e os textos que nós começamos nesse culto hoje tinham como propósito chamar a atenção para o que Cristo fez por mim e por você. Cristo fez por mim e por você o que nenhum amigo faria, ou até faria, porque o escritor de Provérbios diz lá em Provérbios 17, que há amigo mais achegado do que irmão. E em Provérbios 18, 24, o homem quem tem muitos amigos sai perdendo. De fato, a gente precisa desenvolver empatia, mas isso não significa que a gente tem que confiar em todo mundo. A gente tem que ajudar as pessoas, não confiar nela.
A palavra de Deus permanece: maldito o homem que confia no outro. Mas o fato de eu não confiar no outro, de eu suspeitar quem é o outro, porque eu não conheço o outro, não impede que eu possa ajudá-lo, que eu possa acolhê-lo. É preciso que haja mudança de comportamento. É preciso que haja mudança. O homem que tem muitos amigos, Provérbios 18, 24, sai perdendo. Em outra versão diz que entra em ruína. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Queridos, nessa noite, eu quero convidar você a pensar nessas questões que Paulo fala aqui na sua carta. E não só pensar nisso. Se eu e você investirmos nisso, nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus de uma forma que nunca talvez tenhamos experimentado antes e que agora, com a ajuda dessa situação de isolamento, talvez possamos experimentar de forma diferente. Mas eu quero encerrar citando Paulo, ainda em Romanos, num versículo que eu pulei. Nós lemos Romanos 12, 1 e 2, e nós começamos a desenvolver a mensagem a partir do verso 14. Veja o que diz Romanos 12, 3, e com esse versículo eu encerro. Porque pela graça que me foi dada, coloque-se no lugar de Paulo nesse momento, coloque-se no lugar de Paulo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo como convém, do que convém. Digo a cada um de entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não permita que o seu nariz continue empinado. Busque o exemplo de Cristo. Não pense, cada um de vós, além de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Queridos, amanhã, dia 20 de julho, países do sul, da América do Sul, como Brasil, Uruguai, Argentina e até Chile, comemoram o Dia do Amigo. Nós iremos amanhã cumprimentar os nossos amigos. Lembre do que diz Provérbios 28, 24. Quem tem muitos amigos acaba saindo perdendo, entra em ruína. Mas há amigo mais chegado do que irmão. Mas há um amigo muito maior, que nós cantamos no hino inicial, e eu queria que você estivesse atento a ele. Ele se entregou na cruz, antes de nós o considerarmos como amigo. Nós vamos encerrando. Que Deus abençoe a amada igreja. Que Deus edifique a todos que assistiram a essa mensagem. Nós vamos encerrando cantando o hino de número 113. Hino de número 113 do Inário Novo Cântico, que tem como título: Achei um bom amigo. Você achou esse amigo? Hoje a palavra estava direcionada para você pensar como esse amigo pensou quando se colocou na cruz em nosso lugar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Abra aí o seu inário, hino de número 113, e participe conosco desse hino. Cantemos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tem um firme abrigo e tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. E então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Só faltou a glória do presbítero Nilo, mas a irmã Rosilda, que está conosco, deu glória dela ali no cantinho dela. Vamos, queridos, orar encerrando. E logo após a oração, impetraremos a bênção apostólica. Desejamos a todos um bom início de semana, que seja uma semana bem proveitosa, que você possa, mesmo em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio às topadas que a vida nos ofereça, você possa estar dando glória a Deus, porque eu e você encontramos um amigo, Jesus o Salvador, dos milhares, o escolhido por nós. Pai bendito, Deus eterno, nós queremos, ó Pai, te agradecer por mais essa noite aqui na tua presença. Queremos te agradecer, ó Pai, por cada momento de louvor, pela UPH cantando aqui louvores ao teu nome, pela leitura da tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Queremos, ó Pai, te agradecer pelos momentos de oração. Queremos te agradecer, ó Pai, pela interação dos irmãos aqui nesse culto ao vivo que nós estamos realizando aqui no templo da nossa igreja. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos, mesmo em isolamento social, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai amado, em nome de Jesus, não só te agradecemos por esse privilégio, queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito esteja quebrantando o nosso coração para aquilo que a tua palavra nos ensina, para que nós não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas que nós possamos meditar, refletir na tua palavra. Ó Pai amado, em nome de Jesus, usa a tua palavra para fortalecer cada um de nós, Senhor. Que cada um de nós, na sua caminhada de rotina, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, durante toda a semana, possamos, ó Pai, estar sempre rogando as tuas misericórdias, te pedindo a tua direção, te clamando, Senhor, tua proteção e te obedecendo, porque como nós podemos ver, a tua palavra assim diz lá em João 15:14, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Por isso, ó Pai, nós somos teus servos. Tu és o nosso Senhor, nós clamamos, ó Pai, para fazer a tua vontade, porque se nós não vigiarmos como devemos vigiar, ó Pai, nós caímos em tentação, e tu sabes, ó Pai, que não é fácil. Esse mundo cada dia pior do que tem se apresentado, tem tirado a nossa atenção, tem tirado o nosso foco, mas nós estamos aqui te clamando, ó Deus, para que o teu Espírito nos ajude a transpor cada barreira dessa, para que nós possamos cada vez mais falar com toda a convicção de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Te pedimos não só pela nossa vida pessoal, mas te pedimos, ó Pai, como a carta de Paulo nos orienta, para que nós possamos também cuidar do nosso próximo, começando dos próximos que estão dentro da nossa casa. Ó Pai, ensina-nos, Senhor, a dar atenção devida àqueles que estão precisando da nossa atenção.
Não estamos falando aqui de dengo, Pai, mas estamos falando de necessidade. Que nós possamos estar dando mais atenção àqueles que estão dentro da nossa casa. E uma vez que a nossa casa estiver abastecida, suprida, dentro das nossas limitações e daquilo que estiver ao nosso alcance, nós possamos começar a dar atenção àqueles que estão lá fora. Porque a igreja não foi chamada para estar dentro, foi chamada para ir lá fora, anunciar a palavra do Senhor e também acolher, como o bom samaritano acolheu. Nós sabemos, ó Pai, que o nosso individualismo tem sido muito grande, e só Tu para nos ajudar a se libertar dele, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de cada um de nós, de mim que estou aqui junto com toda a equipe, e também de todos os irmãos que estão assistindo e os que estarão assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser mais altruístas, para a honra e glória do Teu santo nome, para que nós possamos estar cumprindo a lei de Cristo. Assim, ó Pai, nós Te oramos e Te bendizemos no nome de Jesus. E Te pedimos, ó Pai, por todos aqueles necessitados da nossa igreja, que nós, membros da igreja de Sucupira, possamos estar identificando os necessitados e estarmos, ó Pai, compartilhando com os outros, somando forças para ajudar aqueles que estão precisando. Em nome de Jesus, ó Pai, abre os nossos olhos, usa-nos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos.